Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna ou um conjunto da firmeza, da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último vídeo de estudo de toda a criação feita por Deus, em que estamos no período patriarcal, nós vimos como Judá, o quarto filho de Israel, se separou de sua família, já se sentindo muito forte e independente para construir sua própria família na cidade de Adulão. Só que imaginamos que um dos motivos mais claros dele ter deixado a sua família foi justamente para fugir da sua consciência pesada de estar vendo todos os dias seu pai Israel se lamentando e chorando de luto, sofrendo pela morte de seu filho José, a suposta morte de José, que na verdade nunca aconteceu essa morte, pois José na verdade estava vivo lá no Egito, mas vendido pelos seus irmãos como escravo por causa da inveja que sentiam dele. Me parece que essa mentira que ele criou junto com seus irmãos para Israel, seu pai, era demais para Judá. Ele não suporta o peso da sua consciência. E Judá resolveu se separar de todos e começar uma nova vida na cidade de Adulão, que é uma das cidades reais da terra de Canaã, também muito idólatra e pagã contra o nosso Deus. Vimos como Judá, lá em Adulão, teve 3 filhos, Onã e Selá. E conhecemos a incrível história da morte dos 2 primeiros filhos dele, restando apenas um deles, que era Selá, o mais novo. E também vimos a promessa não cumprida de Judá para Tamar, sua nora, que era dar seu filho mais novo que sobrou para ela como marido, já que os outros 2 irmãos dele haviam falecido. E assim os filhos que nascessem deles seriam da descendência dos seus irmãos, que já morreram. E por fim, nós vimos, de forma inteligente, mas com grande risco de morte, a nora de Judá, chamada Tamar, e viúva de seus 2 filhos maiores, cobrar essa promessa do seu sogro Judá, de forma muito amargosa para ele, que foi enganado. Judá fazendo com que ele mesmo gerasse nela uma gravidez, para provar que não era ela que tinha problemas para ter filhos, mas eram seus filhos mais velhos que tinham alguns problemas e não conseguiam ter filhos antes da morte. E dessa gravidez, o próprio Judá, com Tamar, sua nora, tem gêmeos, chamados de Pérez e Zerá. E Pérez, o mais velho, o primogênito, com direito da promessa da bênção de Deus, tem a linhagem real e descendência do rei Davi e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, irmãos, nosso irmão Moisés vai fazer com que nós deixemos um pouco o lado da família de Israel ali na terra de Canaã, e juntos viajaremos de volta para uma grande jornada surpreendente, atravessando parte do deserto, junto com a caravana e dos comerciantes midianitas que compraram José dos seus irmãos. Estavam com ele agora como seu escravo. Estão levando José como escravo e adentrando os portões da cidade capital do Egito na época. Estamos em pleno Egito agora, irmãos. Estamos entrando agora na capital da maior potência da época de José, chamada de Mênfis. Essa era a capital da potência chamada Egito. E segundo os estudiosos da Bíblia, quando José chega como escravo no Egito, naquela época, era o faraó Apop I, ou Apop ou Apep, na língua egípcia antiga. Foi um faraó pertencente à linhagem dos Iquisos, que governou o Baixo Egito durante a dinastia 15ª e o final do segundo período intermediário. Os povos Iquisos, irmãos, desse faraó que vai ajudar José, invadiram o Egito e o dominaram, transformando na potência que ele era no momento. Mas no final do governo de José sobre o Egito, haverá uma grande revolta das colônias e províncias do Egito para expulsarem os Iquisos do Egito. Faraó Apop I morre e tem-se uma demorada guerra civil no Egito, que demora anos. E depois de mais ou menos 300 anos, os Iquisos são derrotados e finalmente expulsos do Egito.
e outro faraó sobe ao trono do Egito. Perdão, irmãos, logo após a morte de José e do faraó, tem a expulsão já dos povos riquizos, não é? E um outro faraó sobe ao trono que não pertence à linhagem dos riquizos. O outro faraó sobre o trono do Egito chamado Amoses, filho de Tal, que liderou a revolta contra os riquizos. Esse faraó é aquele que não se lembra de José, nem de nada que ele fez com os riquizos. Por isso, escraviza o povo de Israel. Bom, José agora está longe de sua terra de Canaã, longe de seus pais, de sua família, longe de seus irmãos, longe de seu rebanho, riquezas, está completamente sozinho numa terra estranha e idólatra e contrária ao Deus de Israel, que ele, seu pai, adorava e servia. E finalizando, ele tem apenas 17 anos. Tudo isso junto forma um ingrediente perfeito para um homem se revoltar contra tudo e contra todos em sua vida. Mas será que isso acontece com José, o filho de Israel? Chegou a hora dele provar se serve ou não serve ao Deus de verdade. Vamos conhecer, irmãos, essa fantástica história de fé e coragem, e Moisés, de forma dinâmica e inspiradora, nos conta dessa forma. Os ismaelitas ou midianitas, quando chegam ao Egito, levam José ao grande mercado de vendas de escravos na capital do Egito, e vende José a Potifar, capital da guarda real de Faraó. E o Senhor Deus estava com José ali no Egito também. Potifar era o capitão da guarda do rei do Egito, chamado Faraó. Moisés diz que, logo, observando os procedimentos de seu escravo em sua casa, Potifar percebe que José é diferente dos outros escravos, porque tudo o que ele faz prospera. Potifar percebe que o Senhor, o Deus de José, está atuando na vida dele maravilhosamente. Então, rapidamente, Potifar colocou José para servir diretamente a ele, e ainda mais, o estabeleceu como mordomo ou administrador de tudo que ele tinha ali na sua casa. E assim que José foi colocado como administrador de tudo que Potifar tinha, a bênção que acompanhava José passou a todas as propriedades e bens de Potifar. Sua casa, todos os seus bens que ele tinha no campo, não escapou nada de ser abençoado pelo Deus de Israel e crescer de forma milagrosa. Potifar, admirado da forma que seus bens cresciam, resolveu arriscar tudo que tinha, entregou tudo que ele tinha para José governar e mandar. Somente o pão que ele comia e que ele tinha conhecimento, e a sua mulher, ou a mulher de Potifar, José não mandava. O resto era tudo com José. E José também era muito belo, formoso e atraente, e seu rosto era muito afilado, nos conta Moisés. E a mulher de Potifar, quando olhou para José, não conteve a sua luxúria, arriscou tudo o que tinha para ter José em sua cama. E ela disse para José ousadamente: deita-te comigo. Ou seja, em outras palavras, vamos fazer sexo, vamos ter relação sexual como marido e mulher. E José começa a mostrar que é discípulo de Deus de verdade, e como um verdadeiro homem de caráter e moral, que nunca foi um sem vergonha, para abusar da confiança que Potifar lhe deu, que não usa desculpa de que a carne é fraca para fazer o que não presta, como faz a grande maioria dos nós, os homens. Responde para ela em alto e bom som. Escute bem, Potifar, teu marido, não sabe nada do que acontece aqui na própria casa. Tudo aqui é comigo. Ele me entregou tudo na minha mão porque confia em mim. Ninguém aqui está aqui nesta casa é maior do que eu. Eu mando em tudo, e nenhuma coisa ele deixou de fora para que eu não mandasse, a não ser você, porque tu és esposa dele e sua mulher. Como, pois, eu seria tão covarde e quebraria uma confiança tão forte que esse homem Potifar tem por mim? E ainda pior do que isso, em contrapartida, eu pecaria contra o meu Deus de uma maneira tão estúpida e covarde por causa de uma prostituta como tu. Mas, irmãos, a mulher de Potifar, feita uma verdadeira prostituta, controlada por Satanás através do espírito mundano de prostituição da carne que estava nela, não desiste, e todos os dias ficava tentando José atacar e parte para cima dele.
para ver se consegue alguma coisa. Mas José continuava irredutível na sua dedicação ao seu Deus e a Potifar, seu senhor. Porque não importa onde José estivesse, os ensinamentos que Israel, seu pai, passou para ele sobre o Deus de Israel, ele gravou no coração, na tábua do coração e na mente, e resistiu bravamente às investidas de Satanás através da mulher prostituta de Potifar. E um certo dia, quando José veio para casa para resolver alguns problemas da administração, não tinha ninguém da família de Potifar, a não ser ela, a sua esposa. Ela, vendo que José não cometeria a abominação que ela tanto queria, partiu para o desespero, inspirado por Satanás, tentando pegar José a pulso pela roupa. Mas quando ela agarrou José pela roupa, ele se livrou dela e deixou com ela o casaco e correu para fora da casa. Ela, vendo que estava com o casaco de José em suas mãos e que mais uma vez foi rejeitada vergonhosamente, Satanás colocou em sua mente para ela ser maligna também e armar uma cova para José, para matar José. Ela pensou: ele não quer ser meu, então vou acabar com a vida dele. E esse, irmãos, foi o mesmo pensamento que Satanás disse José, que ficar fiel ao seu Deus. Disse a José, por ficar fiel ao seu Deus e não querer as luxúrias de prostituição. Então, vou matá-lo. O mesmo pensamento de uma pessoa que trama algo contra alguém que está servindo a Deus, irmãos, é o mesmo pensamento de Satanás. Não é outro, não. Quem trama contra uma pessoa que está andando nos caminhos de Deus, ou não quer ir para o erro, essa pessoa que está tramando, esse pensamento dela é direto de Satanás. É Satanás dizendo a ela e ela repassando, colocando em prática. Está completamente controlada por Satanás. Porque ele, Satanás, é o autor do mal. Os homens obedecem. Por isso, tudo é culpa dos homens que fazem, não é culpa de Satanás, não. Porque Satanás tenta, não obriga. Os homens é que têm a decisão de fazer o que não presta. Quando ele decide, é porque o homem é mau. Então ela, a mulher de Potifar, na mesma hora, gritou para os soldados que vigiavam a casa de Potifar, dizendo: vejam o que ele fez. O escravo hebreu que Potifar trouxe para casa tentou deitar-me comigo a pulso, mas eu gritei bem alto e ele, envergonhado, correu para fora de casa. Então os guardas prenderam José na hora e esperou Potifar chegar. E ela pegou a roupa de José como prova e guardou ao lado dela e esperou Potifar chegar, para dizer tudo a ele. Quando Potifar retorna para casa, ela corre e mostra a roupa de José a Potifar e diz: aquele servo teu hebreu, que tu confia tanto, tentou me estuprar, mas eu gritei muito e ele correu para fora de casa. Mas está aqui a roupa dele como prova de que é verdade. Potifar, quando escuta isso, deduziu rapidamente que José não faria isso, porque José, além de ótimo administrador, ele era muito inteligente. Se ele era inteligente, ele não correria para fora de casa, esperaria, mas tentaria escapar do Egito, porque teria cometido algo grave que era digno de morte. E contra o capitão da guarda de Faraó mais ainda. José jamais ficaria do lado de fora de casa, esperando morrer se fosse culpado. Pensava naquele momento Potifar, mas o problema era que sua mulher tinha feito o maior escândalo e nessas alturas todos ali estavam sabendo da confusão e ainda tinha a roupa de José na mão dela. Então Potifar não poderia defender José diante de todo o povo que tinha uma honra para zelar diante do rei do Egito. Ele não poderia mais ficar ao lado de José. Pensando na sua posição e na vergonha diante de todos, ele ficou com tanta ira, irmãos, mesmo sabendo que José era confiável, não quis saber de raciocínio, agiu pela razão e condenou José. Mas aí é que vem a surpresa. Ele não condena José à morte na hora, instantaneamente. Ele prendeu José em vez de matá-lo, frustrando assim os planos de Satanás e da mulher de Potifar, que queria vê-lo morto na hora e não preso. Potifar mandou José para a prisão do rei Faraó do Egito, a maior no momento. Mas, irmãos, assim como o Senhor estava com José lá em Canaã, junto com seus irmãos e sua família, o Senhor Deus continuou com José na casa de Potifar também. E agora que José está na prisão da masmorra de Faraó, no cárcere preso, com muitos prisioneiros e somente ele, inocente, o Senhor Deus continua com ele também.
José não reclamou, não disse coisa contra Deus, nem contra ninguém. Ele simplesmente vai para a prisão, mas não peca contra Deus. Não importa se você está na administração, na direção de qualquer evento, se está empregado ou desempregado, se está no comando ou não. O importante e o que interessa é se Deus está com você. Isso sim, você tem a obrigação de saber. Então não seja menino. E o Senhor continuou abençoando José. E agora é a vez do carcereiro oficial de Faraó, que cuidava e vigiava de todos os presos, receber e perceber que José era um homem de Deus. E logo, logo, o carcereiro não tem dúvidas disso. Ele vê tudo ser organizado ali na prisão, depois que José chegou. E o carcereiro, o chefe da prisão de Faraó, resolve colocar José com a responsabilidade de administração de todo o sistema penitenciário do Egito. Mas especificamente ali naquela prisão, onde tinha os presos mais ilustres do reino de Faraó. Não era uma prisão qualquer, era uma prisão onde só ia pessoas mais ligadas ao imperador, à elite do império. E era José que estava no comando desta prisão. Nas prisões de Faraó, José era o único preso que comandava o cárcere de Faraó. E José dava ordens em tudo ali. E o carcereiro não queria saber de nada que acontecia ali. Tudo ele deixou na mão de José, porque Deus o abençoava e o fazia prosperar. E ainda mais que a administração da prisão de Faraó foi uma fichinha para José, pois logo, logo José iria governar todo o Egito. E é assim que Deus faz, irmãos. Precisamos é ser fiel até o fim. Não importa onde estamos. O que importa é o que Deus está vendo tudo. Não importa o que fazemos. Não importa se é grande ou se é pequeno. O importante é se Deus está com você. Se Ele está, não se preocupe. Haverá grandes surpresas. É incrível que para onde José vai, onde José chega, continua servindo a Deus da mesma forma. E com isso, ele é abençoado e prospera. Livro de Gênesis, capítulo 39, versículos 1 até o 23. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para sempre. Amém.